Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebites, professor de Direito, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo. E você, Ângela, como é que tá? Tudo Toda bem? sexta-feira, melhor, né? Porque estou aqui com o meu querido amigo Walter Trebites, doutor em Direito, né? E trazendo muito conhecimento da sexta-feira, compartilhando afetivamente, para que todos nós possamos juntos dar esse upgrade evolutivo nessa grande nave Mãe Terra, que está caminhando para uma quinta D, e esperamos que Nossa, quem tá nos assiste falhando esteja muito. conosco, né? Não consigo te escutar. Não consegue? Falhando demais. Eu estou te ouvindo perfeitamente daqui. Você quer tentar entrar e sair de novo? Porque eu tô ouvindo perfeito você. Oi? Eu ouço você perfeitamente. Doutor Walter, o senhor quer entrar e sair de novo? Eu acho, Cris, que travou a câmera do Doutor Walter. Sim, eu acho que ele vai entrar e sair novamente. Vamos aguardar, né, pessoal? Isso. Doutor Walter está também em Imbu, também com problemas aí de Começar de conexão. novo? Podemos, podemos começar a falar sobre o programa? Você me ouve bem? Você me ouve? Não. Tudo falhado. Tudo Eu vou, falhado. eu Não vou consigo entrar te e sair ouvir. novamente, tá? Eu vou entrar e sair novamente, pessoal. Me aguarde um momentinho. Estamos com problema de conexão. Você quer entrar e sair novamente também, Walter, ou não? Agora eu tô te ouvindo. Agora tá fluindo, mas estava falhando demais. Vamos tentar? Vamos sentar. Bem, hoje o tema, pessoal, a consciência e o extraterrestre. Tudo bem, Walter? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Bem, esse tema é bem comum, né, nas nossas lives. Eu não tenho o costume e nem o foco, né, do meu trabalho não é falar deles, mas nós tivemos muitas perguntas, né, muitas pessoas questionando, inclusive o acontecimento dessa semana aí que mobilizou o interesse de muita gente no mundo. Então, nós decidimos falar, né, porque, na verdade, nós falamos sobre construção de consciência. Construção de consciência também é perceber esse contato, esses acontecimentos e saber mais da verdade sobre isso, né? Porque de alguma forma, neste momento e aí um pouco para frente, algumas coisas não serão reveladas de forma verdadeira, né? E a extensão disso também a gente não sabe até onde. Claro que, considerando que já existem, né, mensagens deles, já existem comunicações deles, já existem canalizações deles, eles deixaram claro que daqui para frente, neste momento, não vai ser fácil ou não vai ser possível se mentir sobre eles ou colocá-los, né, numa condição falsa perante o que eles vêm fazer aqui e qual que é a relação deles conosco. Entretanto, as tentativas, enquanto, né, nós ainda temos a parte escura aí, pairando aí nos domínios das autoridades, da mídia e tudo mais, é bem provável que, né, as pessoas vão receber informações que não são exatamente as verdadeiras e vão tentar ser talvez até enganadas e induzidas, né, ou conduzidas a crenças totalmente falsas. Então, a ideia da gente aqui é esclarecer um pouco disso para diminuir a possibilidade, principalmente daqueles que buscam realmente o que tem que ser feito, que é a construção de si, porque eu deixo até o recado a vocês, a partir destes momentos que a gente vive, não vai fazer sentido nenhum as suas riquezas materiais, o número de diplomas que você guarda na gaveta, né, tudo que você fez na vida que te envaidece ou que te faz pensar que você é grande, se você não tiver consciência de quem você é, o que você faz, para que você serve, o que você está fazendo aqui e qual que é a sua relação com o universo. Então, assim, eu sinto dizer, é uma notícia
bem assim, desalentadora, que aqueles que realmente se orgulham, né, da sua materialidade, da sua aparência ou das suas riquezas, falsas riquezas, às vezes até, né, materiais e tudo mais, vão se frustrar e se frustrar muito, vai ser muito, muito desagradável, porque de momentos que a gente já vive agora para frente, o que vai importar é o quanto você se conhece, o quanto você é capaz de lidar consigo mesmo, com seu semelhante e com o universo. E isso que importa nesse contexto. Até porque, se você não tiver consciência disso, você vai fazer parte de um grupo que vai ser, novamente, né, vou chamar assim, usado, né, em torno de interesses que não são os nossos interesses, que não é o nosso crescimento, que não é o nosso desenvolvimento. Então, a ideia do tema é falar um pouco sobre isso, para abrir um pouco esse esclarecimento. Ô, Walter, o que significa o contato extraterrestre e a consciência humana? Significa a possibilidade de você viver nesse planeta. Por quê? Porque eles chegam, vão se apresentar, estão se apresentando. Claro que, para quem começa no tema agora, vai precisar entender que a presença deles é histórica e faz parte da existência do planeta, a nossa própria existência. Então, não é uma novidade, é uma novidade para a massa. É uma novidade para que pelo que eles mesmos falam, né? Algumas civilizações que se comunicam com a gente diz que o que não aparece na televisão, a massa não acredita. Então, é só esta a diferença. E vai começar, como de fato aconteceu essa semana, a aparecer na televisão. Vão começar a falar sobre isso. Vão falar que vão admitir publicamente que tem lá, né, seres, que tem objetos, que tem materiais, que utilizam a engenharia reversa, que existe, né, uma série de conhecimentos sobre isso, mas isso, gente, não é o que importa, né? Revelar isso não importa, porque isso é muito antigo no planeta, isso já existe há muito tempo, e a consciência humana precisa existir em relação à convivência com eles, porque imagina só, né, você de repente recebe seres de sexta dimensão para cima, né, os poucos, os mais perto de nós estão em sexta dimensão. Como é que você vai se relacionar com um ser desse? E não pensa que, assim, eu não quero, não vai acontecer. Não é uma questão de querer, eles estarão aí, estão aí. E a presença deles estará em torno do padrão vibracional do planeta. E se nós não acompanharmos esse padrão vibracional do planeta, é como se a gente entrasse num lugar do qual a gente não se reconhece, ninguém nos reconhece, e a gente não sabe o que está fazendo lá. Então, a consciência humana perante o extraterrestre é justamente esse nosso autoconhecimento, esse nosso crescimento. Aí podem ainda repetir a ideia ou perguntar, né, uma segunda pergunta em cima dessa. Bom, mas com tanta limitação, eu só tenho 2 hélices DNA, das 12, só tenho 2 que funcionam, as outras 10 adormecidas, eu não tenho clarividência, não tenho consciência. Gente, a questão maior destas prerrogativas próprias do ser humano estão ligadas a você ter uma conexão, porque hoje o nosso trabalho, no campo ainda do que nós trabalhamos, no nível de inconsciência, para tudo isso que eu estou falando para vocês, é para que se crie uma conexão, porque no momento do despertar, de fato, destas prerrogativas que são nossas, ou seja, esses desbloqueios, se não houver essa conexão, você não entende, você não se liga, você não utiliza, você não aproveita. Então, o nosso trabalho agora, no sentido de criar consciência para a convivência extraterrestre, está justamente criar um canal de conexão, porque em determinado momento surtirá na Terra um efeito vibracional que vai dar um flash de despertar coletivo. Só que aqueles que não trabalharam, aqueles que não se desenvolveram, aqueles que não têm a conexão aberta, não vão ficar, né, sem entender, ou sem aproveitar, ou sem poder utilizar isso a seu favor, né? Então, o que existe hoje é um trabalho de criar uma conexão. Então, todo esse trabalho que se fala, né, quando a gente explica do despertar, do desperto,
os trabalhos que se realizam, né, em relação, né, os próprios trabalhadores de luz, o que eles passam, as informações e tudo mais, está relacionado a criar uma conexão, e essa conexão vai ser, é como se tivesse, assim, criando uma tomadinha, né, e um plug, né, o plug vem, você vai ser a tomadinha, ou vice-versa, você é o plug que vai conectar na tomadinha. Quando a tomadinha vier, que é realmente um despertar, um abrir para todos, né, uma iluminação, que é uma oportunidade de percepção, quem não tiver trabalhado isso, né, vai perder, né, vai ficar sem oportunidade. Walter, o contato extraterrestre está acontecendo ou vai acontecer? Então, como eu já iniciei lá dizendo, né, a presença e o contato com eles em relação ao planeta faz parte da história da humanidade. Isso não é deste século, não é agora, não é porque está sendo revelado pelas redes de TV mundiais, porque está sendo falado dentro do Congresso norte-americano, talvez até fale aqui no Brasil também em determinado momento, né? Mas não esperem muito aqui no Brasil, porque os 3 países, né, de construção de contato real Estados Unidos, né, China e Rússia. São os 3 países principais de conexão. Mais para frente vocês vão entender por quê. O Brasil não é um ponto, sim, de revelação para uma série de coisas. Aí é um outro processo, inclusive, mas está relacionado ao ser humano. Agora, esse contato mesmo são com essas três formas de expressão humana no mundo, esses 3 países e tal, por isso que está acontecendo lá, né? Mas, enfim, o processo é esse e o contato não está acontecendo, ele sempre aconteceu. Agora ele está sendo percebido e deverá ser percebido e entendido, né? Até no sentido de que todos possam entender e participar no sentido de receber informações honestas, né? Que sejam produtivas, que construam, sim, uma relação ética e uma relação sadia, né? Porque como o contato não está acontecendo, sempre aconteceu, saibam que enquanto aconteceu no passado, não era ético, e não era com civilizações que tinham ética em relação a nós. Essa também é a grande diferença do momento, do que foi, e do que está sendo e do que será. Né? Porque o que importa para o ser humano, na relação dele com o universo, com esses seres, é a ética. Isso está em primeiro lugar. Né? Inclusive, o ser humano vai ter que aprender de forma, ou pelo exemplo, ou de forma forçada, né, a usar a ética, consigo e com outros povos. Beleza, Walter. Bom, o que de fato precisamos saber a respeito deste assunto? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, esse assunto deve ser tratado com a mente aberta e o coração aberto. Sim. Eu deixo, especialmente para essa pergunta, a seguinte mensagem: parem de cultivar crenças. Ah, isso eu não acredito. Não acredito. Não, isso aí é falso. Porque é exatamente o que o sistema quer, que você acredite em alguma coisa. Ou que você caia em descrença. Porque para eles tanto faz se você acredita, se não acredita. Se tem uma coisa que o sistema nunca se importou é com o que as pessoas sentem, pensam ou com suas crenças. Porque eles foram muito eficientes em criar crenças e falsas crenças, principalmente. Então, saia do campo do eu acredito, não acredito. Espere, assista, veja. Congressista lá, o congressista não, ele é um pesquisador, um cientista. O cientista falou no Congresso. Escuta o que o cara tem para falar, o que ele tem para explicar. Quer saber mais? Entra num canal no YouTube, tem canais no YouTube excelentes que falam, que explicam, né? Eu vou pedir a licença, né, para ele, vou falar aqui, vou citar um, que é o Demis Viana, no Mundo, acho que é Mundo Secreto, o canal dele. Você quer aprender sobre ufologia, sobre exopolítica? Segue ele, vai lá. Você vai aprender tudo. Eu asseguro. Lá tem todo o conteúdo para quem nunca ouviu falar do tema. Ele explica profundamente o tempo todo, 3 vezes por semana ele está falando sobre isso. E com muita propriedade, com muita pesquisa, não é nada chutado, não é nada criado, não é nada do que ele pensa ou que ele acha. Ele pesquisa, ele tem
muito conhecimento e muitas fontes, né, fontes lá de conhecimento sobre isso. Então, quer aprender? Vai atrás e abra sua mente. Ah, mas eu não acredito, acredito. Se você estiver nesse estágio, esquece, porque você está num estágio muito atrasado de compreensão. Então, não fique no campo do desacreditar ou acreditar. Simplesmente observe, preste atenção, saiba muito que as mensagens das grandes mídias não são verdadeiras e não serão, ao menos por enquanto. Enquanto não der a tela azul aí, a coisa não vai ser, né, feita de forma a você poder confiar 100%. Walter, o ser humano pode esperar das autoridades informações e meios confiáveis de lidar com a questão extraterrestre? Eu já dei um spoiler um pouco sobre isso, mas exatamente não. Não pode. Não pode. Não pensa que o que vocês vão receber de informação, isso de qualquer governo mundial. Pelo menos por enquanto. Qualquer governo mundial. Por isso que eu digo, tem que observar, tem que pesquisar, tem que ir além, Tem que saber, né? Além do que aparece na televisão. Aliás, não sei nem por que as pessoas ainda assistem, mas de alguma forma ainda ela invade a vida de certas pessoas. Quem está atrás disso, quem segue, né, o que está na tela de vidro, também pesquisa por outras vias, porque o que está lá, por enquanto, não é a verdade. Aquilo tem, ou são meias verdades, ou são absolutamente, né, informações falsas. Hoje eu tive o desprazer de escutar, não tem nada a ver com a questão extraterrestre, mas a gente vê o quanto está falso. Hoje eu tive o desprazer de escutar um trecho de um filósofo aí, que eu nem vou citar o nome para não criar polêmica, falando dos acontecimentos, o que está acontecendo no Brasil em relação ao governo, e a gente vê nitidamente que ele está totalmente vendido a um sistema escuro que está aí. Da forma que ele estava falando, as acontecimentos, ele está totalmente convencido de uma coisa totalmente invertida do que está aí. Uhum. Então, vocês veem o que a mídia está fazendo. Então, tomem cuidado, né? Fiquem atentos. Façam pesquisas independentes. Não fiquem dependendo de canais de tela de vidro aí, porque não virá, por enquanto, pelo menos, a mensagem de acordo com o que é de verdade. Da forma que você explica, o ser humano não se encontra neste mundo. A questão extraterrestre não passará de uma colocação de mentiras ou fatos mal contados. Aliás, como já é dessa forma historicamente? Sim, pelo menos por enquanto é bem possível que seja colocado dessa forma, né? Coisas totalmente aquém do que realmente os ascensionados, a Federação Galáctica pretende com o planeta. Totalmente fora. E digo a vocês, de todas as civilizações que nos assistem hoje, elas têm propósitos diferentes, tá? Elas não têm totalmente os mesmos propósitos. Entretanto, os propósitos que se diferem dentro de um princípio de respeito e de ética. Isso é igual para todos que estão, neste momento, pairando com a intenção de se conectar conosco aqui no planeta. Nem sempre foi assim e não é exatamente assim. Só que houve um trabalho gigantesco, caríssimo, né, no nosso universo local para que isso pudesse acontecer. Isso não acontece à toa, de repente apareceu e está tudo. Não, isso são coisas que vêm acontecendo ao longo de toda a nossa história e foi preparado o ambiente para que pudesse ser desta forma, né, de forma ética e respeitosa. Agora, os propósitos não são exatamente iguais, nem todos têm os mesmos propósitos, né, os mesmos resultados. E nós vamos ter que se adequar, sim, porque a exigência será grande, entretanto, respeitosa. Porque o que eu chamo de exigência grande? Cada um de nós vai perceber o quanto está precisando avançar, quanto está precisando crescer, quanto está precisando participar. É esse nível de exigência que eu falo. É uma autoexigência que a gente vai perceber. Claro, quem tiver acordado. Porque quem tiver acomodado não vai nem perceber, não vai fazer diferença. É mais ou menos aquela situação. Você faz parte de um grupo, né, que se reúne toda semana. Esse grupo se reúne toda semana. Tem gente que chega cedo, que prepara o lugar, que arruma as coisas e tudo mais, e tem gente que só chega fazendo perguntas. Está pronto? Né? Está acontecendo mais ou menos isso no planeta. Tem gente se preparando, tem gente construindo, tem gente chegando cedo,
tem gente trabalhando, tem gente varrendo o chão, tem gente recolhendo as coisas, tem gente colocando as coisas na mesa, bonitinho, tal, e tem gente só chegando perguntando se já está pronto para ele sentar e participar. É mais ou menos isso, né? Do jeito que a gente vê hoje, né, o ser humano comum fazendo isso, existe também nesse processo, né, de construção de si, para que você possa fazer parte e entender o que são essa relação da consciência e o extraterrestre no planeta. Walter, o que as pessoas de boa fé, né, precisam saber sobre os efeitos da revelação extraterrestre e a sua religião? Então, essa pergunta fala pessoas de boa fé. Por que eu falo pessoas de boa fé? Porque as pessoas que eu digo aqui, que se diz aqui nessa pergunta, que eu entendo nessa pergunta como boa fé, são as pessoas que têm o coração aberto dentro de uma aspiração de um crescimento espiritual e da sua espiritualidade, dentro da sua religião. Isso é a boa fé, né? Não é dizer que também tem pessoas de má fé, mas tem gente que tem a fé enganada, tem a fé distorcida, ou se engana, né, com aquilo, cria muitas crenças em volta daquilo que é a sua aspiração espiritual. Então, o que elas precisam saber? Sim, que ao ter um contato direto com eles, eles vão descobrir que a sua religião, né, ela tem a sua verdade até o sentido de criar a moral, a ética, a construção da família, a construção de valores. Entretanto, os dogmas deverão ser revistos. Sem críticas nem de um lado nem de outro, os dogmas e as doutrinas serão revistas. Porque vocês entenderão, todas as pessoas de boa fé entenderão, né, que a construção, a vida, as coisas do Criador, as coisas do universo, né, são muito mais amplas, muito mais maravilhosas, muito mais gloriosas, e que se desprenderão da ideia do que fez as religiões. Entretanto, as religiões pregam, sim, algo de muito valoroso, que são os valores morais, a ética, né, os seus princípios e tudo mais. Isso será preservado como um valor essencial do ser humano, que as religiões sempre fizeram isso muito bem, né, com as pessoas de boa fé, como a gente está falando aqui. Entretanto, dogmas e doutrinas serão revistos, né? Então, será visto de uma forma mais ampla, mais clara, mais esclarecida. Bacana. Walter, o que acontece no Congresso americano neste momento agora, né, sobre o assunto OVNI? Duas coisas interessantes. A revelação do antigo, que a gente já está, para quem se interessa pelo assunto, já está cansado de saber disso. Então, não é novidade nenhuma o que foi falado agora, nessa semana. O que ficou assim, causou impacto, o que foi dentro de rede mundial de TV. Então, né? Mas isso não é novidade nenhuma. Mas tem uma coisa que é assim, um pouco complicada. E isso foi declarado. A maioria dos congressistas que recebem essas mensagens lá não entendem nada da questão extraterrestre, não sabem nada, absolutamente nada, e admitem isso. Eles não entendem nada, eles não sabem nada, não lidaram com o assunto e não estão preparados para lidar. Então, você vê, se um congressista que tem a responsabilidade como uma autoridade pública de uma nação está desse jeito, agora imagina a massa, né, que recebe informações, né? Então, é por isso que eu digo a vocês, a pesquisa, a dedicação, a sua consciência, a sua intuição, o seu conhecimento individual é importantíssimo para se esclarecer, e não ficar esperando, né, que venha lá de um país como os Estados Unidos, ou que venha de um congressista, ou isso, que aquilo, porque a verdade é que os grupos fechados, em projetos específicos, totalmente controlados, é que conhecem esse assunto. Né? E longe, muito longe, isso em 100% dos países em todo o mundo, que um político queria se envolver com isso, porque isso sempre foi polêmico, sempre foi difícil de lidar. Então, os políticos sempre se distanciaram disso, a gente sabe, né? Você sabe, né? Você mesmo lidou com isso, né? Com essa relação que eles não querem, eles nunca quiseram mexer com isso. Então, hoje que isso está vindo à tona, eles se declaram, né? Totalmente despreparados para lidar com isso. Então, por isso que eu convido a todos que tenham cuidado com as informações, com o que vem de lá, e passem, sim, a pesquisar, a ter a sua independência nessa informação, para que realmente vocês recebam, vocês tenham a percepção do que realmente é esse assunto.
Nosso assunto é muito interessante, né, Walter? Há uma possibilidade aí de uma grande revelação dos extraterrestres para este momento? Não só uma possibilidade, como uma previsão. Mais uma vez, previsão, para o nosso conceito, né, de tempo, tem que ter data, hora, dia, bonitinho, endereço, tal. Não, Uhum. isso eu não tenho como informar. Mas existirá, sim, né, essa revelação, e essa revelação estará em torno, primeiramente, ao que nós somos de verdade. Então, assim, a revelação não é propriamente, agora nós temos, né, seres aqui, eu estou vendo seres, eles estão convivendo conosco, estão nos visitando em casa, estão nas ruas e tudo mais. Não é apenas essa vai acontecer paulatinamente, né? Entretanto, a maior revelação é do que nós somos de verdade. Né? O nosso passado não está explicado. Recentemente, eu fiz um comentário numa rede social, numa página de interesse desse assunto, e entrou uma pessoa que fez um comentário super infeliz, né? Se nós ficamos nos prendendo ao passado, nós não progredimos para o futuro. Só que não se trata de se prender ao passado. Você precisa saber daquilo que você não sabe, para você perceber que o que você tem hoje é muito pequeno perto do que já existiu. Que nós não somos povo de vanguarda, nem gênios da tecnologia, nem detentores de uma evolução especial, né? Nós somos só seres que habitam o planeta num momento consciencial de uso de uma tecnologia que pode ser, sim, e já está se provando cada vez mais, bem inferior do que teve aí há mais de 1000 anos atrás. Uhum. Muito mais de 1000 anos atrás. Estou falando 1000 anos, assim, só num exemplo muito raso, né? Então, se encontra coisas que foram consideradas um invento no século XX, que já existia no século, né, no século XIII, no século XII, lá atrás. E uma oportunidade nós vamos, então, né, eu vou deixar aqui ao compromisso com o pessoal, falar dos grandes resets que Sim. a humanidade sofreu na sua percepção, na sua consciência. Só as edificações que existiam na humanidade, que precederam o século XX, lá pelo século XIX, que tinham capacidade de captar padrões energéticos, inclusive padrões de energia, na forma que foram construídas, é algo fantástico. Só que isso foi tudo destruído propositalmente, e não foi apenas pelos conflitos mundiais, porque isso não interessava a produção comercial e capitalista de energia. Uhum. Então, vejam, né, tem muita coisa que as pessoas precisam ter consciência e para se perceber de onde estão. E quem sabe até aproveitar alguma coisa que o passado já descreveu como conhecimento que ficou para trás. Verdade. Então, não é para a gente voltar para trás, não, ou para ficar atrasado, ou coisa e tal, não é isso, não. Só que o telefone que você usa hoje, que eu uso hoje, está muito aquém do que já existiu nesse Verdade. planeta em algum outro momento. E isso a gente não precisa lamentar ou se sentir mal ou se sentir menos por causa disso, mas precisa ter consciência, né, do que nós temos e do que nós já podemos ter e do que já aconteceu nesse planeta, porque nada disso do passado foi nos informado, foi ensinado ou foi dado o conhecimento disso. E justamente por conta de explorações de interesses específicos. Um deles, que é o principal, é a energia. Né? O vender a energia no planeta foi sempre algo que escravizou o ser humano. Ô, Walter, o que pode acontecer quando o contato em massa ocorrer? Bem, isso faz com que a gente consiga resumir, né, todas as outras perguntas, né, no seguinte sentido:
acho que eu já até falei um pouco sobre isso. Quando aconteceu o contato, nós seremos obrigados a nos movimentar. Simples assim. E esse movimento que eu digo é a nossa transformação. Deixo mais uma vez também a mensagem de que nós teremos mais oportunidade de fazer isso, nós teremos, né, uma abertura para isso, mas eu continuo insistindo com todos que a construção da consciência é justamente criar a conexão, fazer a tomadinha, para o dia que puder ligar, né, se conectar, né, entender os processos, e não ficar simplesmente esperando ou chegando e perguntando, né, se a janta está pronta, né, em vez de participar para fazer essa janta, para colocar a mesa bonitinho, né, eu estou usando a metáfora, mas todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né, não chega para jantar, chega antes, né, e participa né, da elaboração de tudo, que essa janta, na verdade, simbolicamente é a sua consciência. Então, faça isso por merecer para isso, porque no dia da conexão você vai precisar de tudo isso. Isso não vai ficar, vai ser muito fácil, vai ser muito tranquilo, vai ser muito promissor, mas exige um pouco da nossa dedicação, sim. Não dá para ficar parado olhando, não. Ô, Walter, concluindo, o que precisamos saber para estarmos preparados para os próximos momentos do planeta? Ter a certeza desses acontecimentos em relação ao que você consegue sentir e perceber. Você não vai ter a certeza porque o Walter falou, porque a gente está no ponto zero aqui explicando para vocês, ou porque algum programa de internet passa isso para você, ou porque o Congresso americano está falando. Não. Você tem que ter a certeza por você mesmo. Só assim que você progride, que você ascende, que você atinge consciência. Isso, na verdade, para tudo, mas especialmente para esse tema. Porque ficar esperando acreditar ou desacreditar, ou escolher o que vai acreditar ou não, isso é uma coisa rasa demais e que não funciona nesse momento e não vai funcionar. Até porque, se você não tiver a certeza por si, a sua independência, né, do que você sabe sobre isso, do que você sente, você não vai para lugar nenhum. Né? Você vai ficar sendo conduzido, vai ser mandado e vai ficar realmente esperando, né, que as coisas aconteçam para ver para onde vai. Né? E nós não podemos agir desta forma. E isso é um prenúncio para que a gente também tenha toda essa bagagem e essa capacidade para transformar, por exemplo, o nosso país, a nossa sociedade. Não ficar mais esperando nada, não ficar mais esperando um voto, não esperando alguém que vá, e sim, porque esse mecanismo de autoconhecimento e autoconstrução serve absolutamente para tudo, não é só para a questão de um contato extraterrestre, de um contato com seres de sexta dimensão para cima e tudo mais. Esta construção de si serve para tudo, inclusive para a gente transformar o nosso mundo. Então, é isso que fica a mensagem que a importância realmente desse contato somos nós, na nossa construção. Então, consciência e extraterrestre está nesse patamar, nesse momento. Quando mudar por algo diferente, mais amplo, nós vamos estar aqui para falar com vocês sobre isso. Bacana, eu queria te agradecer por mais esse presente que você traz toda sexta-feira, né? Estou vendo que muitas pessoas entraram, gratidão para quem está aqui ao vivo, quem vai nos assistir, como vocês sempre falam, o Walter, né? E gratidão à nossa gerente do canal, a TV Galáctica, a Karen Rodrigues, que hoje estamos fazendo o programa no canal dela. E gratidão a você que compartilha amorosamente, fraternalmente, todos esses conhecimentos para que a gente possa, todo mundo, alavancar a nossa consciência. Gratidão, Walter. Gratidão, pessoal. Fica à vontade para você fechar o programa, Walter. Gratidão a você, Cris de Pascoal. Gratidão à TV Galáctica, que oferece esse sinal para a gente aqui. O pessoal que esteve presente aqui assistindo. O pessoal que ainda vai nos assistir, né? A nossa imensa gratidão, vou deixar meu fraterno abraço e o convite para a semana que vem, nós vamos continuar aí com o tema para o pessoal se desenvolver,
Então, logo a gente tenha outras informações importantes que realmente contribuam para vocês, né, perceberem esse processo de transformação, nós vamos estar aqui, mas o nosso assunto principal é consciência e nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Até. Gratidão, pessoal. Até o próximo Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs. Até, Walter. Até mais, pessoal. Um beijo. Até.